Olá, bora falar de um assunto que tira o sono de muita gente. Como vender mais pelo WhatsApp? A gente sabe que ele pode virar uma loucura, né? Um monte de gente chamando, um caos para responder, mas e se a gente dissesse que dá para transformar essa bagunça numa verdadeira máquina de vendas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como sair do modo apaga incêndio e ir para uma estratégia que realmente vende. Olha, essa frase aqui resume tudo. Para muitos negócios, o WhatsApp hoje é a porta de entrada. É ali que chegam os pedidos, as dúvidas, os orçamentos, só que tem um problema. Quando não tem método, esse balcão vira uma bagunça. E aí, já viu, né? Conversa se perde, o cliente esfria e a venda, bom, a venda não acontece. E é aqui que está a grande virada de chave. A gente precisa sair dessa postura de só ficar respondendo o que chega, sabe? O segredo é passar a guiar a conversa de forma ativa. É a diferença entre ser alguém que só atende, muitas vezes sobrecarregado, e ser um verdadeiro consultor de vendas. E o nome dessa estratégia é marketing conversacional. E calma, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É basicamente usar a conversa para criar uma conexão, entender de verdade o que a pessoa precisa e levar ela, passo a passo, para a decisão de compra. O ponto central aqui não é só falar, é guiar. E essa imagem aqui, nossa, ela deixa tudo bem claro. De um lado, o atendimento reativo. Só responde, vive apagando incêndio e no fim do dia perde oportunidades. Do outro lado, a estratégia ativa. Ela guia, orienta o cliente e acelera a decisão. Agora a pergunta é, de que lado a operação está hoje? Tá, mas legal. Como a gente faz isso na prática? A notícia boa é que não precisa de nada mirabolante. Existe um roteiro, um mapa, com 4 passos bem simples que serve para qualquer conversa de vendas no WhatsApp. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. A estrutura é essa aqui, ó. Abertura, diagnóstico, recomendação e fechamento. São 4 mensagens que colocam ordem na casa. Elas organizam a conversa, diminuem a dúvida do cliente e dão um ritmo para o atendimento. É o fim do caos e o começo de um processo claro. Vamos começar pela abertura. Em vez daquele olá, pois não, que é super passivo, essa mensagem aqui já chega assumindo o controle. Ela diz, perfeito, já dá um tom positivo e o mais importante, já faz a primeira pergunta para qualificar. Isso na hora já mostra que quem está no comando da conversa é o vendedor. O segundo passo é o diagnóstico. E percebe só como 2 perguntas diretas valem muito mais que um textão. Aqui, a gente quer entender o que é prioridade para o cliente e a parte prática, da logística. Não é sobre sair mandando catálogo, é sobre coletar a informação certa para poder ajudar de verdade. Aí com as respostas na mão, a gente chega na recomendação. Olha que genial essa construção. A mensagem começa com "pelo que você me contou". Ou seja, ela mostra que a sugestão é pensada para aquela pessoa. Ela explica o porquê da escolha e, de um jeito super natural, já vai encaminhando para o fechamento com 2 opções. E por fim, o fechamento. Em vez de perguntar, e aí, vamos fechar? Que abre margem para dúvida, essa abordagem dá 2 opções positivas. Hoje ou amanhã. Fica muito mais fácil tomar uma decisão assim. Isso acelera a venda e já deixa claro qual é o próximo passo. O link de pagamento. Simples e direto. Agora, uma dúvida que sempre surge. Dá para escalar isso para atender mais gente sem perder a qualidade? A resposta é sim, com automação inteligente. Mas atenção, a ideia não é colocar um robô para fazer tudo, e sim usar a tecnologia para dar um superpoder para o atendimento humano. A regra de ouro é essa aqui. Automatize as tarefas repetitivas, como pegar os dados iniciais, e humanize a conversa na hora de negociar, de entender um problema mais complexo. É o equilíbrio perfeito entre ser eficiente e ser pessoal. E nem precisa ser nada super complexo, viu? Essas 3 automações básicas já ajudam demais. Uma mensagem para quando o atendimento não está online, que já coleta as primeiras informações. Uma triagem inicial com opções tipo comprar, orçamento, suporte. E uma coleta de dados básicos. Simples, mas, nossa, como isso organiza a fila de atendimento. Ok, mas como a gente sabe se essa mudança toda de reativo para ativo está funcionando de verdade? A resposta está nos números. Medir o impacto é fundamental para a gente saber o que está dando certo e onde a gente pode melhorar. E esse quadro aqui mostra o resultado de um jeito bem direto. Com a estratégia ativa, o tempo de resposta melhora, o tempo para fechar uma venda diminui e, claro, a taxa de conversão sobe. E talvez o mais legal seja isso aqui, ó. Em vez de "o cliente sumiu", a gente começa a entender os motivos de perda, como preço ou prazo. Isso é o ouro para ajustar a estratégia. E para fechar, fica aqui essa reflexão. As mensagens que são enviadas hoje no seu negócio, elas estão só respondendo ou elas estão de fato vendendo?
porque a diferença entre uma coisa e outra é o que separa um WhatsApp caótico de um canal de vendas que traz resultado de verdade. E a escolha de qual caminho seguir, bom, é ela que dá início a toda essa transformação.